Tratado de Tordesilhas. 1494. Nossa! Não pode ver a resposta. Sim. Ele ainda está com as respostas. Já tô. Claro que eu tô com as respostas. Tudo bom, menino? E aí? Tudo bem? bem? Tudo certo? bem. Tranquilo? Tranquilo. Eu tô mega nervoso em te entrevistar. Por quê? Porque, não sei, eu tô nervoso, tô muito nervoso. Deve ser porque você foi diretora minha durante um tempo, eu tinha medo de você. Será? Mas você foi meu aluno, você não tinha medo de mim como aluno? Tinha medo como diretora. Sônia, acho que dispensa apresentação, né? Eu acho que todo mundo aqui de Bauru te conhece. Você é mega conhecida como professora aqui. E acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: quanto tempo você é professora? Olha, eu tenho 71 anos, eu comecei com 16, eu nunca fiz as contas, então, fazendo as contas agora, vai dar bem mais de 50 anos, né? Legal. Mais de 50 anos. Bom, e o pior é que eu ainda gosto disso, gosto. Vinícius. Depois de tanto tempo ainda é o que te dá prazer. Dá. E como que você começou, exatamente? E por que história? História porque eu gosto de viajar, no tempo, no espaço, então a história possibilita ou uma ou as duas coisas, né? E já viajou bastante, né? Quantos países já foram já? Então, também nunca contei. Nunca contou? Eu sei que foram muitos, né? Eu acho que já conheceu praticamente todos aí. Sim, talvez em torno de 50 e poucos. Eu nunca contei especificamente, não. Você é moderna em tecnologia? Porque assim, você mexe com bastante adolescentes. E Sim. eles sempre estão bastante ligados na parte de tecnologia. Você é bem ligado em tecnologia? Facebook? Sim, não tão moderna quanto eles, mas não há dúvida que eu preciso usar tecnologia. E não é só por conviver com adolescentes. A tecnologia está aí para nós usarmos. Legal. Você imagina que quando o livro foi inventado por Gutenberg, houve gente que ficou contra, porque era um modernismo sem sentido. Uhum. Então nós não podemos ver nenhum avanço tecnológico dessa forma. Vamos usar e vamos aproveitá-la bem. E você consegue? Sim, relativamente bem. Assistir Netflix? Sim. Assiste? Sim. Qual que é a sua série preferida? Ou uma das últimas que você mais gostou? Que A última referência? que eu mais gostei foi Casa de Papel. Mas ela é muito interessante porque você... Torce pro errado. Não. E aí você vê como é a construção dos personagens. O diretor, ele construiu os personagens do lado dos vilões. Uhum. Não há personagens construídos do lado da polícia, com exceção de uma policial. Sim. Então você é levado a torcer por aqueles que você conhece o drama deles. Sim. Você já assistiu Game of Thrones? Então, apesar de que eu prefiro, no caso aí, o livro do Game of Thrones. Ah, você pegou pra Daquela ler? série do George Martin, que é muito boa. Pegou pra ver todos? Já leu 5? Sim. Os 5? Sim, E assistiu a série? eu leio o que os meus alunos também leem. Entendi. Então, nós nos estimulamos uns aos outros para a leitura. Eu comecei isso com Harry Potter há muitos anos, com alunos. Pra acompanhar. Para acompanhá-los. E eu acabei vendo que eu me divirto muito com essa literatura infanto-juvenil. Sim. E o Game of Thrones tem bastante a ver, né, com a parte de história, né? Ele pegou algumas épocas, Ele né? se inspirou em Roma antiga, se inspirou na Inglaterra medieval, né? Tem até uns nomes que eu achei parecido. Sim, Lannister e né? Lancaster, né? Isso, é bem parecido. Exatamente. Como eu falei aqui que você foi diretora durante um tempo, foi no SETA, né? Quanto tempo foi? Foi 4, 5 anos? Ou foi mais até? Foram 8 anos. E todo ano eu pedia para sair, porque eu dizia para o meu patrão que até as pessoas presas, os criminosos, podem sair por bom comportamento. Eu nunca gostei de ser diretora, eu gosto de ser professora. Eu ia perguntar como que foi a experiência, mas não foi legal. Não, cada dia foi difícil. Eu lembro que você era muito severa, assim, mas só que com classe. Ah, é? Com classe falava baixinho, a hora que era pra dar bronca, eu sempre falava baixinho, né? Nunca foi aquela coisa mais escandalosa, mais explosiva, né? Essa época não quer que volte. Não, de jeito nenhum. Eu gosto muito de dar aulas, eu me divirto muito. Às vezes eu até penso, talvez o aluno não esteja se divertindo quanto eu, mas ele vai ter que procurar a forma dele se divertir, né? Eu me divirto muito dando aula de história. Tem alguma história memorável
aquela história que às vezes você sempre conta para as pessoas, ou alguma história engraçada ou curiosa de aluno. Tem muitas, né? Tem alguma que você sempre lembra, sempre conta, que é engraçada, que é curiosa? Olha, há muitas, né? Durante esse tempo todo em que eu sou professora, há muitas histórias engraçadas. Em muitos casos, eu fui professora, fui professora dos pais dos alunos. Isso é um currículo muito bom, porque o aluno já vem sabendo o pai dele ou a mãe já falaram bem de mim, ou disseram para ele tomar cuidado que eu sou severa. Mas agora já há um caso de aluno que a avó foi minha aluna. A avó foi minha aluna. E eu pensei, Sônia, será que você ainda está pronta para esse trabalho? Claro que tá. Claro que tá. E eu pergunto aos alunos e aos meus patrões, me avisem a hora que eu devo parar, porque às vezes você não tem essa noção, né? Opa! Já avisa antes, já pede pra avisar. Avisa antes, pede para sair. Eu sei. A gente tava falando que na época que você foi diretora você era mais severa, assim, mas não era uma ditadura, né? E daí eu acho que eu quero puxar um pouquinho o assunto da ditadura aqui, que a gente tá ouvindo falar muito em intervenção militar e tudo mais. Eu quero saber como que foi naquela época. Você viveu, né? Sim, vivi, fiz faculdade em pleno AI-5. Eu fico muito espantada de ver as pessoas falarem algum bem da ditadura. Eu acho até surreal isso. Mas eu acho muito bom, então, que a gente fale a respeito disso. Sim. Porque eu entendo que as pessoas que gostariam de ver esse período de volta ou não se lembram bem ou não o conheceram. Porque quem viveu esse período... Vinícius, você lembra que eu sou professora, então eu tenho uma forma, às vezes, meio de tentar fazer a coisa meio didática. Fica à vontade, eu adoro didática. Então, vamos pensar dividindo as coisas. Vamos pensar em quem viveu esse período e tem alguma boa lembrança da economia. Que falam que foi o crescimento, que foi a explosão. Sim, houve uma fase de crescimento. Mas a dívida aumentou, não foi? Sim, a fase de crescimento foi muito curta. Depois houve uma fase de decadência galopante, de um aumento muito grande da diferença social. O salário mínimo chegou a perder mais de 60% do seu valor aquisitivo. A inflação chegou a 200% e a dívida externa saltou de meros 3 ou 4 bilhões, que já é muito, para 150. Imagina, Vinícius, o que é você viver nesse universo de uma inflação desenfreada. Nós entrávamos no supermercado e nós corríamos na frente do rapaz que estava remarcando os preços, porque a remarcação era diária. E era aquele ticket, né? Sim, era uma maquininha que remarcava. Que ficou famosa. Esse era o Brasil da inflação. E coisas assim absurdas, como alguém dizer para você, olha, lá na Vila Falcão há um supermercado com uma oferta para óleo de cozinha. Certo. E nós íamos lá e comprávamos 10, 20. Estocava. Foi o que aconteceu mais ou menos agora na greve dos caminhões, né? Agora você imagine você estocando isso, tentando estocar continuamente, porque o mês que vem o teu dinheiro não vai comprar a mesma quantidade de produtos. Esse é um lado. Então, o lado econômico criou a chamada década perdida para o Brasil. A década de 80 foi a década perdida por causa disso. E liberdade, porque falam que segurança era melhor, e daí, na verdade, só não tinha liberdade quem fazia coisa errada, quem era armado e tudo mais. Exatamente. Então, vamos pensar em liberdade. Olha, pensa em dois veículos hoje moderados ou conservadores, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Certo. Foi feita uma grande repressão política e de censura em cima deles, a tal ponto que o Estadão colocava na sua primeira página, muitas vezes... Receita de bolo. Receita de bolo. Ou os Lusíadas, trechos dos Lusíadas. E nós, quando líamos aquilo, pensávamos, qual a notícia que foi retirada daí? Tinha uma pessoa dentro do jornal, né? Tinha uma pessoa dentro do jornal para censurar. Então, isso nos leva para outra coisa. Por que as pessoas têm a impressão de que hoje a corrupção é maior? Ela era do mesmo tamanho na época da ditadura, apenas ela era menos transparente, porque a imprensa não podia de forma alguma que hoje não é nem imprensa que noticia hoje em dia. Hoje em dia o Facebook, as próprias pessoas são a própria mídia, né? As redes sociais fazem isso. E na ditadura é impossível fazer isso. Hoje em dia quem não tinha voz antigamente tem voz com a liberdade da comunicação
comunicação, né? E não dá para você... Eu não sei nem contabilizar o número de pessoas que foram presas e torturadas ou mortas. E não tem importância o número. Se fosse uma, já seria suficiente. Já não é legal. Já não é legal para você querer voltar. Exatamente, né? para você querer voltar. Eu acho que o Brasil é o único país que pede a volta. Não Como pode, né? Todo mundo querendo fugir disso. E é o Brasil o único lugar. A pessoa pode falar, não, mas eu não me lembro disso. Eu acho que numa ditadura você tem duas formas de você escapar. Ou o exílio físico, você ir embora do país, como muita gente fez. Ou há um outro exílio que é muito dolorido, que é exilar-se dentro de si mesmo. É você aceitar o que está acontecendo e não falar nada. Eu não falo nada e pensar assim, eu vou ficar quieta, eu não vou me rebelar, eu não vou reclamar, eu não fiz nada de errado. Eu confesso para você que houve momentos que eu fiz isso, que eu me escondi dentro de mim mesma. Em outros momentos, o medo era uma coisa frequente, o medo era cotidiano. Eu já dava aulas, eu tinha medo de alguma coisa que você falou, alguém denunciar. Isso. Ou eu tinha medo quando um aluno fazia alguma manifestação dentro da sala de aula e eu olhava para ele e dizia, eu tenho que impedir que ele se complique. Porque daí você vai junto porque você deixou. Não, mas porque ele é minha responsabilidade, como é que eu vou deixar que ele se complique na minha aula? Por outro lado, eu pensava, ele não é um agente provocador, será? Ele não está? Tinha isso. Porque havia isso. Eu não porque sabia. Havia isso. Pra ver se joga um verde, pra ver se colhe madura. Exatamente. Então você imagina você viver assim com medo das pessoas todas? Quem fala assim, eu não me lembro disso, exilou-se de tal forma dentro de si mesmo que apagou. Eu preciso indicar uma série pra você e uma série pra todo mundo assistir aqui também. Chama The Handmaid's Tale. É o Conto da Aya. O Conto da Aya, da Atwood. Isso, mas pega pra ver a série. Nossa, tá muito legal a série. Tá muito legal. E daí você vai ficar um pouquinho... Você que tá pedindo a volta da ditadura, intervenção militar, vai ficar um pouquinho assustado o que pode acontecer nos dias de hoje. Porque foi passado pros dias de hoje. O livro é de 85. Vamos lembrar ainda mais uma coisa da ditadura. Sim, vamos lá. De certa forma, ela querer a ditadura de volta é uma espécie de covardia moral. Porque é como se dissesse... Eu não aguento a liberdade. A liberdade, a construção da democracia é demais para mim. Então eu vou me entregar para alguém que vai ter a força legal para usar contra mim. E eu não posso falar, pedir de volta o que eu tinha, né? Isso que é o pior de tudo. Na hora que chega, você não tem mais opção nenhuma. É como se eu dissesse, olha, eu sou incapaz de manter a minha liberdade, eu sou incapaz da construção de uma democracia, porque isso é um trabalho cotidiano. Então, eu vou entregar para um ditador fazer isso por mim. E depois, quando eu percebo que isso foi uma coisa tremendamente errada, não há como eu pedir de volta. Não há como eu pedir de volta. A liberdade que você tem de pedir a intervenção militar, você não vai ter depois que a intervenção militar pegar. Exatamente. Ele tá todo mundo muito querendo falar muito na internet e tudo mais, né? Essa liberdade esquece, gente. Esquece. Vamos tentar fazer um exercício aqui, ó. Me deu vontade aqui. Se hoje acontecer a intervenção militar, o que aconteceria? Ainda aí em termos de internet, por exemplo, a internet a primeira coisa seria cortada no Brasil. Sim, só acabou. Você pensar na Coreia do Norte. Acabou, né? Acabou. Pegar exemplos de países... Exatamente, Não pode haver essa liberdade de rede social. A rede social, né? Ela é muito aberta, né? Ela é muito aberta. E ela tem uma série de problemas que nós precisaríamos aos poucos ir resolvendo, fazendo uma fiscalização de nós mesmos, mas ela seria proibida e fechada. Ou às vezes o WhatsApp ou o telefone seriam grampeados para ver quem que tá falando, o que tá falando, né? Exatamente. É o Grande Irmão, é o 1984. Que é uma coisa já antiga demais para voltar, né? É antiga demais para voltar, né? Você aplicava provas em mim, né? Na época que eu era estudante. E eu queria fazer aplicar uma prova em você. É o momento da vingança, é o doce momento da vingança. Vamos lá. Eu vou parar o carro aqui pra eu pegar aqui algumas perguntas que eu fiz. Vamos ver como você tá boa de conhecimentos gerais. A maioria é de história, eu acho que tá tranquilo. Vai ser rapidinho. Não pode ver a resposta. Sim, ele ainda está com as respostas. Já tô. Claro que eu tô com as respostas. Mas isso, então vamos lá. Show do milhão.
Bem, já está aqui o nosso primeiro participante. Valendo 1 milhão, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra? Eu acredito que foram 116 anos. Certa resposta. Sacanagem isso aqui. Qual é o nome completo de Dom Pedro I? Não consigo saber todos. Eu sei alguns dos nomes dele. Vai lá, Pedro, Rafael, Antônio, Gonzaga, Gabriel, mas são muitos. Eu vou falar aqui, muitos. ó. Não, eu vou falar na ordem aqui, ó. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Difícil. Difícil saber todos eles. Alguns anos agora. Vou perguntar o fato, você fala qual que é o ano que aconteceu. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Fim da Segunda Guerra. O ano. 1945. Certa resposta. O homem pisou na Lua. 1968 ou 69? 69. Esse aqui vai ser difícil, hein? Vamos ver. Tratado de Tordesilhas. 1494. Nossa! Não é em cima. Naufrágio do Titanic. 1912. Acertou. Queda do Muro de Berlim, tá fácil. 1989, Vamos lá, vou perguntar algumas capitais. Vou falar o país, tem que falar a capital. Isso tá fácil pra você, não tá? Não sei não, vamos lá. Depois eu vou falar a capital, você tem que falar o país. China. Beijing. Beijing, aqui tá escrito Pequim. O jeito certo. Eles falam Beijing. Né? Cuba. Havana. Alemanha. Berlim hoje, né? Já teve outras capitais. Boa. Agora a capital, tem que falar qual que é o país. Caracas. Venezuela. Boa. Beirute. Líbano. Varsóvia. Polônia. Ó. Nairobi. Quênia. Ó, legal, La Casa de Papel, Nairobi. A última pergunta, a pergunta agora que vale 1 milhão, hein? Bem, a sua pergunta é uma pergunta única, não é? Vamos ver se você ganha R$1 milhão. Pergunta que vale R$1 milhão. Brian, Nick, AG, Howie e Kevin são integrantes de qual boy bands dos anos 90? Vou dar 4 opções. NSYNC, Twister, Five ou Backstreet Boys? É Backstreet Boys. Ganhou R$1 milhão! Aê! Ganhou R$1 milhão! Eu vou dar um presente aqui, ó. Todo entrevistado que faz aqui, ó. Que passa no seu passa teste de vingança? Não. Pela entrevista no carro aqui, ele ganha um óculos da Alfenas. Ai, que lindo! Esse óculos aqui, ele é feito por 2 ex-alunos seus, viu? Kelvin e Breno. No COC eles tiveram aula com você. E daí foi o projeto de faculdade dos dois. Um fez administração, outro fez design. E daí eles pegam a madeira. Ele é lindo, e dos meus alunos ainda. Ele pega a madeira reaproveitada. Então eles são madeiras que vão ser descartadas, né? E daí eles refazem em cima de um óculos para reaproveitar a madeira. Essa daqui, por exemplo, ó, armário provençal. Veio de um armário provençal. Experimenta e vê se gosta. É lindo. Se você quiser comprar também, entra lá no www.alfenas.com.br. Mas é muito lindo, Gostou? Eu fiquei muito chique, muito obrigada. Ou vai no Boulevard, no piso L2, tem relógio de madeira também, ó. Tem carteira, tem tudo. E é lindo esse relógio. Depois dá uma conversada com eles pra você. Eles estão lá? Eles estão aqui em Bauru. A loja física deles estão está lá. No piso L3, do Boulevard. E estão conseguindo fazer franquia, Brasil todo, tá crescendo pra caramba. Que bom. Que bom que você gostou. Amei. Gostou do papo também? Amei. Então tá bom, fechou. Apesar da sua vingança. Muito obrigado pela presença. Bom ver meu ex-aluno de volta. Valeu, muito obrigado.